de comportamentos que são esperados de um nazareno, ela está, na verdade, dizendo: olha, isso é o fruto de um caráter que tem sido transformado, que tem sido trabalhado, que tem sido alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o nome dessa série, como todos sabem, Como Vivem os Nazarenos, e hoje falaremos sobre verdade, restauração e discipulado. A Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3. Quero ler a partir do versículo 1. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Amém? Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Olha que lista deliciosa. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Irmãos, o que mais me assusta, como introdução dessa palavra de hoje, o que mais me assusta nessa passagem não é a lista que o apóstolo Paulo cita. Não é essa lista de coisas tão terríveis que os homens serão nos últimos dias. Você consegue perceber isso nos nossos dias? Todas essas coisas? Que os homens são avarentos, desobedientes aos pais, irreconciliáveis, caluniadores. Você percebe tudo isso no nosso mundo? Mas, irmãos, o que mais me chama a atenção, o que me deixa mais abismado com essa passagem, não é essa lista. É que o apóstolo Paulo diz que mesmo os homens dos últimos dias, que são os nossos dias, mesmo eles sendo tudo isso que o apóstolo Paulo diz, ele fala: eles, embora tenham aparência de piedade. Ou seja, com todas essas características, o homem afastado de Deus nos últimos dias, ele bota uma vestimenta de alguém que é correto, de alguém que tem uma conduta correta. E pastor, questione o caráter de qualquer pessoa que está no mundo. Você acha que ela vai concordar com você e dizer: realmente eu sou tudo isso aí que está dizendo no texto? Não, ela vai vestir a aparência da piedade. Ela vai dizer: não, mas eu não sou que nem fulano, eu não sou que nem cicrano, eu não bebo, é o famoso, né? Eu não bebo, não fumo, como a gente ouve nos evangelismos. Quantas vezes a gente não ouve nos evangelismos das pessoas que se encaixam nessa lista, elas vestindo a aparência de piedade? Mas, irmãos, não é só nos evangelismos que isso acontece. Isso tem acontecido nas igrejas. Infelizmente, irmãos, há homens assim nas igrejas. E aí eles vestem a aparência da piedade. O famoso parece, mas não é. Né? Disseram esses, viram a foto que eu postei, que estava com meu irmão, e disseram: você é seu irmão de aparelho. Aí, a gente se parece. Por muito tempo disseram que a gente não se parecia, mas agora eu acredito que nós nos parecemos. Né? Quem conhece o irmão Gabriel sabe que o irmão Gabriel tem um irmão gêmeo. E como são gêmeos, eles são muito parecidos, embora um seja mais cabeludo, né? Um tem um cabelo grande assim, que é o Vitor. Mas eles não são iguais. O mesmo acontece com essa aparência de piedade que é vestida hoje. Irmãos, a gente orou agora há pouco pelo carnaval. Pelo carnaval não, misericórdia. A gente orou contra tudo que acontece no carnaval e pedindo a misericórdia de Deus, né? Orar pelo carnaval e não dá certo, né? Mas nós oramos por conta desses dias terríveis que acontecem.
E meus irmãos, eu vi um vídeo, não vai ser movido por inveja não, mas eu me inspirei. Ano que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos evangelizar lá no bloco da sucata. Vi um vídeo de um rapaz com mais 5 pessoas evangelizando. Olha que coisa maravilhosa. Devia ter umas 10 igrejas evangelizando. Quem sabe ano que vem, no sábado da sucata, a gente não está evangelizando o povo. Seria uma coisa extraordinária. Concordam? Seria maravilhoso. Irmãos, o que estava dizendo assim? Se você fosse lá no bloco da sucata, se você for e encontrar uma pessoa bêbada caindo, a pessoa se prostituindo, ela vai bater de pé junto que ela é uma pessoa boa, correta, porque é a aparência da piedade. Mas veja o que diz o texto logo em seguida: tendo a aparência de piedade, parece correto, parece ter caráter, parece ter a conduta que agrada a Deus, parece, mas negando o seu poder. Há um versículo que diz o que é o poder de Deus. Qual é o poder de Deus? O Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do gentio. Ou seja, olha que coisa interessante. Paulo vai dizer, nos últimos dias, linkando essas duas palavras de Paulo, muitas pessoas, elas terão a aparência de piedade. Parecerão pessoas pias, né? Toda vez que você ouviu o nome de um papa chamado Pio, teve muitos papas na verdade chamado Pio. Pio é de piedade. Então esse nome Pio é de alguém, quando você fala que uma pessoa é pia, não é que ela é um passarinho não, que fica piando, é porque ela é uma pessoa piedosa. É a mesma coisa de piedosa. Então essa aparência de piedade, ela nega o Evangelho. Irmãos, não é exatamente isso que acontece? Quando a pessoa ela confia na sua piedade própria, na sua bondade própria, na sua justiça própria, o que ela faz? Não, eu não preciso do Evangelho. Já está tudo certo comigo. Assim serão as pessoas dos últimos dias. Mas, nesse estudo breve de hoje, como vivem os nazarenos, vamos tratar de 3 pontos, os 3 pontos, né, que seguem a primeira parte do nosso pacto de conduta e caráter cristão. E já pode passar a Virgem para a gente ler aqui e eu destacar algumas coisas então com vocês, ok? Está aí na página 34, ponto 28.1. O povo de Deus compromete-se, né, isso aí, lembrando que o pacto ele tem sempre essa ideia do imperativo, né, de um mandamento, da ideia parecida com os 10 mandamentos mesmo, da gente viver como uma diretriz para as nossas vidas aqui, como um manual de instruções. O povo de Deus compromete-se com a verdade duradoura das Escrituras que se encontram tanto no Antigo como no Novo Testamento. Irmãos, esse é um artigo do nosso pacto que fala sobre a autoridade, a suficiência das Escrituras para a igreja. Ou seja, nós cremos que a Escritura ela é suficiente, ela é inspirada por Deus, ela é infalível naquilo que diz respeito à nossa prática de fé. Isso é a Escritura. E essa Escritura para nós, o que é a Escritura? Os textos do Antigo e do Novo Testamento. Levítico é a Escritura? É a Escritura. Filemão é a Escritura? É a Escritura. Toda a palavra de Deus, nós cremos, de acordo com a própria palavra, é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, para a correção da justiça. Então, irmãos, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, a gente já disse isso várias vezes e em várias ocasiões, até na escola bíblica dominical, nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Claro que a Bíblia ela é diversa, ela é muitas vezes complexa e ela exige de nós um exercício para interpretá-la corretamente, né? Se você for conversar com um católico que gosta de dar uma estudadazinha, ele vai dizer que os protestantes, os evangélicos, eles defendem a livre interpretação das Escrituras. Mas isso é mentira. Nenhum protestante sério defende a livre interpretação das Escrituras. Nós cremos no livre exame, ou seja, que a Escritura, e foi esse o grande ponto, o grande debate, um dos grandes debates de Martinho Lutero e dos reformadores, a acessibilidade da Bíblia. A Bíblia é acessível para todas as pessoas. Mas nós não cremos nesse negócio de livre interpretação, não. Cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Não é bem assim. Existem parâmetros, existem princípios para a gente interpretar a Escritura. Mas cremos na Bíblia como palavra de Deus e autoridade sobre a igreja.
Qual a autoridade última sobre a igreja de Nazareno? Não é o manual, não é o pastor Davi, não é o superintendente distrital, não é o superintendente geral, não é a junta consultiva, não. A autoridade máxima sobre a igreja é a Escritura Sagrada. Então, embora o manual é bom, embora ler outros livros seja importante, embora ouvir o pastor e o superintendente seja essencial, a nossa autoridade máxima é a Escritura Sagrada. E aqui ele puxa essa ideia de Escritura Sagrada e já vai para a parte da ética cristã. Olha o que ele diz. Defendemos que os 10 mandamentos, tal como reafirmados nos ensinamentos de Jesus Cristo, demonstrados no grande mandamento e no sermão da montanha, constituem a ética cristã. O que é que esse trecho está dizendo? Que a nossa ética, a nossa conduta, ela é norteada pelos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 6, eles foram aprofundados por Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Lá no Sermão do Monte, Jesus ele vai pegar aspectos da lei de Moisés e vai aprofundá-los. Você conhece? Vocês ouviram o que disseram os antigos: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu digo, porém, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Porque o vosso Pai que está nos céus, Ele é bom para justos e injustos. Ou seja, foi o que Jesus fez. Ele pegou a ética que já estava nos 10 mandamentos e aprofundou. Ouviste o que foi dito nos antigos, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para alguém, para outra pessoa, né, com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela no seu coração. Jesus mudou a lei? Não, ele mesmo disse: eu vim para cumpri-la, para afirmá-la, para dar a ela o seu sentido completo e perfeito, porque o objetivo da lei desde os 10 mandamentos era tratar o coração. E Jesus ele puxa então, por isso que ele coloca essa observação aqui, ó, os 10 mandamentos, tal como reafirmado. Jesus reafirmou os 10 mandamentos e demonstrou como eles são aplicados na vida cristã no Sermão da Montanha. Então, uma coisa, irmãos, um link muito interessante, se você quer entender os 10 mandamentos, é ler os mandamentos, os 10 mandamentos, ali em Êxodo 20, como eu disse, Deuteronômio 6, e ler o Sermão da Montanha, porque você vai ter esse entendimento do que Jesus ensina. Isso, irmãos, é a ética cristã básica, é o fundamental, né? É o feijão com arroz da ética cristã. Não adianta de nada, pastor, por exemplo, né, quem as pessoas veem, né, com as perguntas, né, escabrosas, as perguntas muito detalhadas: pastor, se por acaso eu ver um idoso tentando, né, roubar uma pessoa que é mais idosa do que ela, mas essa pessoa que é idosa, ela é crente e o outro é um crente afastado, e cria um caso do tamanho do mundo. Irmãos, a nossa ética básica é essa aqui, e ela nos ajudará nesses casos específicos. Eu tenho certeza que eu e você já tivemos dúvida de como agir em uma determinada situação, que se nós olhássemos para os 10 mandamentos, para o Sermão da Montanha, a gente teria a resposta. Um dia desse eu recebi uma pergunta, né? A pessoa ligou para mim e disse: pastor, olha, apareceu uma oportunidade que eu vou ganhar um dinheiro que é 3 vezes o meu salário. Eu disse: conte como é essa oportunidade. Aí começou a contar. Aí, sabe aquela pessoa vai contando e vai dizer: eu sei que. Aí terminou a pessoa dizendo: não, mas veja, né, é 3 vezes quase o que eu ganho de salário. Eu disse: ainda bem, fulano ou cicrano, que você disse eu sei que várias vezes, porque você já sabe. Eu não tenho que dizer nada, né? Outra pessoa conversou comigo certa vez e disse: olha, eu estou querendo, pastor, trabalhar com uns artigos assim, diferenciados, né? Vender coisas de marca. Agora não é bem da marca, eu vou colocar a marca e vou vender como se fosse da marca, mas todo mundo que vai comprar sabe que não é da marca, eu também sei que não é da marca. Eu digo: pronto, você sabe, a outra pessoa sabe, está todo mundo errado. Então percebam que há muito, se for parar para pensar agora no nosso dia a dia, nós lidamos com aquilo que a gente chama de dilemas éticos, que se nós tivéssemos um olhar mais atento para a ética cristã dos 10 mandamentos e do grande mandamento, né? Ele coloca aqui, qual é o grande mandamento?
amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é o resumo da lei. Isso constitui a ética cristã. Pode passar. Então, olha o que o texto continua dizendo do manual. Consideramos imperativo que em todos os contextos culturais específicos procuremos sinceramente a orientação do Espírito e a sabedoria da tradição cristã para viver vidas semelhantes à de Cristo. Olha que exceção interessante que o manual coloca aqui. Ele reconhece que a obediência ética cristã, ela precisa compreender o contexto no qual a pessoa está inserido. Quantos aqui conhecem a missionária Ivanilzes? Já esteve aqui conosco na conferência, na última conferência de missões que a gente teve. A missionária Ivanilzes, ela se hospedou naquela ocasião, ela se hospedou na nossa casa. A gente conversando, ela disse: pastor, veja, eu estava certa feita em Cabo Verde, eu fui Guiné-Bissau, um país assim, africano, e ela disse, quem estava falando sobre comidas exóticas, o missionário com certeza tem acesso a muito mais comida exótica do que eu. Ela disse: pastor, você não faz ideia do que é você sentar numa mesa e o melhor prato que o pessoal tem para você naquele país, naquele contexto cultural, é um cachorro guisado, com a cabeça e tudo. E você cair para dentro, porque você fizer isso, está fazendo uma desfeita do tamanho do mundo, e você perdeu aquela casa. Já pensou o seu caramelo, o seu pinche, no guisado? Um salsicha num molho de salsicha. Misericórdia, irmão. E aí, meus irmãos, por amor, para viver a ética do mandamento, para abrir portas do evangelho, a irmã, a missionária, come sopa de cachorro. Irmão, nem todo canto eu como como é que chama? Nem todo canto eu tenho coragem de comer um sarapatel, imagine. Uma cabeça de cachorro. Meus irmãos, o crente é louco. O crente, ele é fora de tudo. Então, essa exceção do manual, ela reconhece isso. Quantos lembram, quantos eram daqui da época que o pastor Ricardo da Juvep, ele celebrou aquela ceia indígena com a gente, lembra? Maíra engoiou na hora do vinho, porque era açaí, ela não gosta de açaí. Nós tivemos uma ceia aqui, né, típica indígena, com beiju no lugar do pão e açaí bem quentinho no lugar do suco da uva. Eles, é assim que nós celebramos lá naquela tribo em que eles exerciam a missão. Mas quando viu o açaí ali... Mas, irmãos, nós percebemos que há contextos diferentes. Eu estou falando coisas extremas aqui, mas, por exemplo, se uma pessoa ela vai pregar o evangelho nos Estados Unidos, ela é doida se ela abraçar alguém, porque lá não se abraça, é aperto de mão, se apertar a mão de alguém, você já é amigão. Aqui, né, nós mais calorosos como somos, abraçamos, aquela festa, aquela coisa. Vai lá abraçar, né, um alemão, ele corre de você e você está doido. Então, os mandamentos, a ética cristã, ela encontra certos contextos culturais que precisam ser bem compreendidos para que nós possamos expressar essa verdade bíblica, ok? Pode passar. Outro ponto aqui que é trazido pelo nosso manual é o seguinte: Deus convida-nos a participar da sua obra de restauração através do compromisso com a integridade. Nós sempre falamos, né, que o grande relato, o grande texto da Bíblia, a grande verdade da Escritura, ela pode ser resumida em criação, Deus criou todas as coisas, queda, né, essas coisas, especialmente a natureza, ela perdeu o seu sentido e estado original, né, o seu aspecto original por conta da entrada do pecado no mundo, queda, criação, queda, e redenção. Então, o processo de redenção a partir de Cristo, ele é um processo que nós também assumimos. Nós, a partir do chamado de Cristo, nós também somos agentes de redenção no mundo, cuidando da criação, amando uns aos outros,
participando dos mais variados espaços culturais. Nós estamos sendo agentes de redenção do mundo. Então nós temos esse compromisso. Assim, nossa convicção partilhada é a de que a vida cristã significa continuamente vestir-se de algumas coisas e despojar-se de outras. Isso aqui é uma linguagem bíblica, né? Porque o apóstolo Paulo fala despindo-se do velho homem e revestindo-se do novo homem. Ou seja, o manual reconhece que isso é um processo diário. A gente está sempre despojando e vestindo. Despojando e vestindo, né? Até os homens, já dissemos no começo da série, né? Que é uma tristeza que não existe brechó de homem. Porque o homem ele tem a dificuldade de se despojar, irmão. Ele vai entregar a camisa, vai entregar o sapato, 70 furos no sapato. Não existe brechó de homem. Já comprou, Bruno, alguma camisa no brechó de homem? Não tem. Né? Quando não é ainda aquela camisa de político, mais surrada, água sanitária, manchando tudo. Terrível. Mas... E há uma ilustração, irmãos, na Bíblia que evidencia isso também. Que são os reis reformadores, como Josias, Ezequias. O que é que esses reis faziam? Eles primeiro derrubavam tudo que tinha de altar idólatra, todos os ídolos eram retirados da nação. Eles acabavam, derrubavam os postes ídolos, eles destruíam os altares idólatras, queimavam, prendiam e matavam os sacerdotes e acabavam com toda a idolatria para depois restaurar a verdadeira adoração. Mesma coisa acontece conosco, a gente vai derrubando os ídolos, acabando com o que nos impede de caminhar com Jesus e vamos nos revestindo do novo homem. Tais práticas, que práticas? Despojar-se do velho homem e vestir-se do novo homem, elas são frequentemente sacrificiais. Ou seja, despojar-se do velho homem não é tão fácil assim. O velho homem ele gosta de brigar. Né? Tem um evento, né, de MMA que graças a Deus não existe mais, que era extremamente violento, né? E teve uma luta em particular, né? Eu esqueci o nome do japonês, mas o outro era o Don Fry. Tu lembra do outro, o japonesinho? Eles passam, irmão, nessa luta eles passam umas 2 horas batendo um na cara do outro assim, sem conseguir parar. É uma coisa assim absurda a resistência física desses 2 homens. Aí essa luta ficou bem emblemática, né, desse esporte do MMA, esse antigo torneio. Eu não lembro agora o nome do torneio que tinha antigamente, que foi abolido, tão violento que ele era. Mas é assim que acontece com o velho homem, irmãos. É difícil se livrar desse, bater mesmo. O apóstolo Paulo ele usa a expressão: eu esmurro o meu próprio corpo, eu submeto ele à escravidão. Você acha que era um doce para Paulo fazer isso? Que coisa doce, esmurrar o meu próprio corpo, não dar aquilo que eu quero, matar de fome a minha carne. Isso é o despojar-se do velho homem, né? E esse processo é, como o texto fala aí, sacrificial, e molda-nos para uma vida de testemunho no mundo em que vivemos. Ou seja, essa batalha, essa luta contra o velho homem em suas vestes, ela nos capacita para dar testemunho. Sabe por que muitas vezes a igreja tem envergonhado no mundo, irmãos? Sabe por que tantas vezes a gente tem visto aí escândalos e mais escândalos? Porque aqueles que estão em evidência muitas vezes na realidade da igreja, eles não estão esmurrando o próprio corpo. Eles estão vivendo como qualquer outra pessoa. Eles não estão se despojando do velho homem e assumindo a nova criatura. Não, eles não foram nem ensinados a fazer isso. Eles não foram nem discipulados para viver esse processo. E aí, vive como acha que tem que viver. Pode passar. Essas práticas, que práticas? Despojar do velho homem, revestir-se do novo homem, conduzem os crentes a uma semelhança cada vez maior com Cristo, são intencionais, não existe santo acidental. Eu me tornei santo, eu nem queria, pastor. Não. Isso não existe. As práticas, essas práticas, esse processo de se livrar do velho homem, se livrar das velhas paixões, fugir das paixões da mocidade, né, para usar uma expressão do apóstolo Paulo a Timóteo, isso é intencional. Não existe, volto a dizer, não existe santo acidental.
De repente, né, tem um filme, né, De Repente 30, vivi esse filme ano passado, De Repente 30. De repente, pastor, eu nem imaginava eu virar um santo. Não, irmãos, o discipulado é um processo. Ele custa, ele molda, ele quebra, ele arrebenta, ele mexe, ele remexe, ele molda, ele é sacrificial. Por isso que ele tem que ser intencional. E desenvolvem-se ao longo do tempo, à medida que as pessoas discernem, julgam e respondem à chamada de Deus para participarem em Cristo. Então, por que a igreja do Nazareno, por exemplo, a gente tem esse negócio aí, queria chamar o altar, vem aqui ao altar, e eu sou pouco, viu? Tem pastor que todo domingo chama para o altar, viu? Eu tento ser equilibrado. Mas por que nós temos essa prática? Porque nós reconhecemos que precisava uma intencionalidade nesse processo. Eu fui exposto à palavra de Deus, eu descobri algo novo que eu nunca tinha entendido, e ao final é feito um convite de uma disposição de mudança. Isso é o momento de altar, irmãos. Na verdade, essa expressão altar a gente nem deveria usar, porque não tem mais altar. O altar é eu e você. A gente diz por costume, por uso. Mas isso aqui não é um altar. Isso aqui é uma plataforma. O altar é você vindo aqui e se comprometendo a se despojar daquele velho homem e assumir um compromisso de ser um novo homem naquele assunto, naquela questão em particular. Amém? Eita, pastor, então quando o senhor chamar para o altar, eu já sei que não é altar, tá vendo? Já está sabendo. Quem não veio, ou então quem não assistiu, nem sabe que aqui não é um altar. Amém? Pode passar. Outro ponto aqui interessante, que é o terceiro de hoje. Portanto, exortamos o nosso povo a praticar o discipulado no contexto de congregações fiéis. O discipulado, ele precisa ser vivido na prática. Eu estava conversando, a gente esteve com o pastor Rivelino, né, esses dias, ele esteve aqui conosco, né, foi bênção, não foi, irmãos? Domingo, foi um domingo especial. E a gente conversando, ele disse: pastor, eu aprendi a tocar tudo na igreja. Bateria, baixo, guitarra, violão, teclado, a cantar. E eu aprendi com raiva. Eu disse: por quê, pastor? Ele: porque eu tinha que aprender para ter alguém para tocar aquele instrumento. Eu fui aprendendo na marra, na raiva. E aí, em um dado momento, o pastor André, que é o pastor André lá de Bodocongó, ele contava, ele lançou o desafio: olha, vocês têm 1 ano para formar um outro músico. Cada um de vocês. Depois que tinha a banda completa, vocês têm 1 ano para formar um outro músico e ensinar uma outra pessoa. E aí eles deram um nome lá que envolvia essa ideia de discipulado. Discipulado é isso, é nós formarmos outro de nós. Formarmos outro à semelhança de Cristo como nós. Isso é discipulado. Então, nós somos exortados, irmãos, pelo nosso manual, pelo pacto de conduta e caráter cristã, a praticar o discipulado. A formar Cristo em outras pessoas. A formar o caráter de Jesus em mais gente. A multiplicar pessoas como nós. Essas misericórdia, pastor, multiplicar alguém como eu, gente. E você não é um crente? Você não é um servo de Deus? Você tem que ter esse desejo de multiplicar mais pessoas como você. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: você tem que se multiplicar. Mas não é como a gente estudou na biologia, não, né? Meiose, mitose, nem lembro mais disso. Sei nem como é. Sei que um divide, outro tora um pedaço e vira outro. Não é esse processo. É quando você ganha alguém para Jesus, evangelize, você acompanha essa pessoa e você ajuda, aquela pessoa dá trabalho, ela faz tudo errado e diz o que não era para dizer e estressa, mas você formou o caráter de Cristo em outra pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Então, praticar o discipulado, o fortalecimento, a graça e a prestação de contas são responsabilidade da comunidade cristã. Tem igreja que, se você disser isso hoje, irmão, dá arrepio. Eu o quê? Eu prestar conta para outras pessoas? Irmãos, não existe nazareno que não preste contas a ninguém. Não existe. Até o senhor, pastor, oxe, venha na assembleia todo ano para você ver eu prestando contas. Veja lá na junta, né, irmãos? A irmã Jaqueline está aqui da junta, tem Maíra que é da junta. Irmãos, todo mês eu mando um relatório do que eu faço para a junta, um resumo das minhas atividades. Não existe crente que não preste contas a outro crente, ou a todo mundo, na verdade. Não existe isso, irmãos. Eu sou o apóstolo. Você pode ser o anjo Gabriel, tem que prestar conta.
É assim no reino de Deus. Nós vivemos... mas é o superintendente presta conta. Mas é o superintendente geral, só tem 6 dele no mundo. Presta conta, pelo menos a cada 4 anos. Não há vida cristã sem prestação de contas. E a prestação de contas, ela faz parte do discipulado, ela faz parte da vida em comunidade. Então, irmão, quando o pastor ou o líder, ele perguntar para você: eita, irmão, nunca mais veio no culto, não fica chateado não. É um cuidado, a prestação de contas. Irmão, eu estava viajando, não é que você deve, agora estou dando satisfação ao pastor. Não, é porque a comunidade cristã é isso. É um lugar de cuidado, de responsabilidade mútua. Quando o irmão bem intencionado, a gente sabe que tem os mal intencionados também. Quando o irmão bem intencionado diz assim: irmão, senti sua falta. Ele está dizendo: olha, eu sou responsável por você e você por mim. Amém? Pode passar. Como família de Deus, levamos a sério. A sério. Levamos a sério aqui, viu? Está vendo o projeto Jesus em Minha Casa? As crianças com os kits, tarefas, talentos. Está um negócio... né? Melinda está campeã, viu? Tenho certeza que ela está acumulando muitos talentos. Como família de Deus, levamos a sério o compromisso de educar as crianças à semelhança de Cristo. Ensinando-lhes desde quando? É quando começa a falar? É quando está com 10 anos, já entende? É quando bate... Não. Desde o nascimento. Como assim desde o nascimento? Meu filho, desde que nasceu. Na verdade, desde a barriga, já pode ler na Bíblia, já pode ir orando. Desde sempre, irmãos. Que são destinatários da plenitude do amor de Jesus. Somos chamados a sermos família de Deus para aqueles que nunca experimentaram o amor de Jesus. Olha, não é família de Deus para quem já experimentou, é para aqueles que nunca experimentaram. Sabe quando é que uma pessoa é ganha de verdade para o Evangelho? Quando ela encontra a família de Deus vivendo o Evangelho. Todos nós que já pertencemos a Cristo, um momento a gente olhou para a igreja e disse assim: rapaz, esse povo é diferente. Não é verdade, irmã Fernanda? Em algum momento do nosso processo de conversão, a gente olhou para a igreja e disse assim: rapaz, tinha alguma coisa diferente aqui desse povo. Então, somos chamados a sermos família de Deus para aqueles que nunca experimentaram o amor de Jesus. Não é para quem já experimenta, é para quem nunca experimentou. O pastor Antônio Carlos do Refrigério, a gente estava lá, os pastores, ele contou o testemunho dele. Ele foi, irmãos, chamado para ser servente de pedreiro numa reforma que a igreja estava fazendo. Ele mais desviado do que o meu pé. Meu pé, irmãos, ele é desviado. Ele é aberto assim, ele é pronado, meu pé. E ele foi lá trabalhar de servente, e ele almoçava com aquele povo, ele via os irmãos lá voluntariados, as pessoas orando umas pelas outras, aquela alegria que só o crente tem. Ele disse: tem alguma coisa diferente nesse povo. É isso que as pessoas, irmãos, lá fora precisam ver em nós. Agora, o que é que as pessoas têm visto? Briga, crente processando pastor na justiça, pastor envergonhando o nome do Evangelho, pastor que sequestra, pastor agiota, pastor de tudo. É isso que as pessoas têm visto, mas elas precisam ver em nós. Esqueçam os outros, mas na igreja de Nazareno, que elas vejam que somos família de Deus e possam experimentar o amor de Jesus. Amém, irmãos? Fique de pé, nós vamos orar. Vamos encerrar esse momento de hoje. Lembrando, irmãos, os que estão aqui, a gente vai mandar um vídeo e algumas orientações sobre isso. Que nós não teremos programação no final de semana, né? A você que vai viajar, você vai ficar na cidade, vai descansar. Que o Senhor proteja a sua casa, que você esteja guardado debaixo da mão do Senhor e que você esteja em oração pelo seu estado, pela sua nação, né? Mas tire esse tempo também para, se você vai estar com a sua família, separa um momento, ou 2 ou 3, vai ser um feriado longo, né? Vai pegar até a gata maga na quinta-feira, vai emendar a quinta-feira também é feriado dia 6. Tire alguns momentos com a sua família para orar, para ler a palavra, ter um tempo de qualidade, né? A correria é tão grande, então aproveite também, você que vai estar por casa, ou que vai viajar com sua família, para fazer isso em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, queremos te agradecer, ó Deus,
porque a tua palavra ela é um convite, Deus, a um discipulado intencional, que transforma a realidade e que molda o caráter de Cristo em outras pessoas. Não com a aparência de piedade do mundo, mas com a verdadeira piedade. A palavra do Senhor diz aqui, ó Deus, o exercício físico é de pouco proveito, porque tem proveito apenas para esta vida, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa. Então que a igreja de Nazareno, ó Deus, em Caruaru, ela seja formada por pessoas exercitadas na piedade, capacitadas para viver uma vida santa. Pessoas que se despojam do velho homem e se vestem do novo homem todos os dias. E se submetem à disciplina de Jesus, o nosso mestre. É debaixo dele que nós oramos abençoando o restante da semana de cada um dos irmãos. Ó Deus, o céu que acontecerá amanhã, ó Deus, e todos os demais dias, ó Deus, debaixo da graça e proteção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama à santidade, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, vai na paz de Jesus, tenha um ótimo restante de semana e amanhã nos vemos no céu.